RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, TV. Boa tarde, pessoal. Nós estamos mais uma vez aqui, né? Nesta tarde de quarta-feira, véspera do feriado de proclamação da República. A Freeway está cheia, né? Eu vim há pouco de Tramandaí, que eu tive um compromisso judicial lá no Foro de Tramandaí. Saí hoje cedo e voltei agora ao contrário do movimento. Vários pontos da Freeway não há congestionamento, vários pontos da Freeway estão... Cheguei agora a questão de 15 minutos. Vários pontos da Freeway estão já ocupados, as saídas de Porto Alegre estão cheias. Aliás, vocês estão recebendo as notícias aí pelo rádio e pela televisão, né? Mas de qualquer maneira, né, nós estamos nos preparando todos para um dito feriadão dessa semana, que é da Proclamação da República. A Proclamação da República, como vocês sabem, foi no dia 15 de novembro de 1891, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, carregado praticamente em cima do seu cavalo para ir à praça, porque ele tinha muito prestígio perante o reinado. A história é o seguinte, já que a comida hoje a gastronomia tem um pouquinho de mistura de história, só para relembrar tudo aquilo que aprendemos nos livros escolares e a verdade nos diversos livros aí que estão sendo escritos a respeito da matéria. O que aconteceu? O Marechal Deodoro era um monarquista, muito prestígio nas Forças Armadas e respeitabilíssimo junto à monarquia. Ele foi chamado para um ato de patriotismo em praça pública, que acabou se transformando na Proclamação da República. Este feriado que amanhã comemoramos com muita galhardia e nos damos temos muito orgulho da nossa República, apesar de todos esses 130 anos, quase 130 anos da sua existência. Bom, eu só estou fazendo essas colocações para dizer que a correria de uma véspera de feriado é enorme. Nesta tarde, como eu falei no começo do programa para vocês, eu estava na estrada vindo de Tramandaí, exatamente por um compromisso profissional na advocacia, né? E pensando e lamentando a ausência, né, do Pipe da Moda, que começou esse programa aqui comigo, e que ele sempre foi um gestor da boa tranquilidade. Eu teria muita tranquilidade se chegasse aqui no programa e entrasse no pátio da nossa RDC TV e neste nosso estúdio maravilhoso aqui, o Estúdio 5, e nós termos tudo organizado. O que aconteceu, na verdade, é que nós tínhamos um convidado de hoje, né, que fez forfé, né? Ele deu um problema, mas o forfé não foi em função não foi nem em função do feriado, nem em função de uma outra atividade que ele não tivesse anotado. Acontece que aconteceu uma tragédia na sua cozinha, ele é um profissional e a cozinha teve um problema de um princípio de incêndio, não aconteceu nada a não ser questões materiais, nada de pessoal, nada de físico, graças a Deus. E esse convidado, então, à última hora, hoje, eu fiquei sabendo às 4 horas da tarde, estava em plena Freeway, que ele não poderia comparecer. Para evitar que nós tivéssemos um programa frustrado ou tivéssemos uma reprise de última hora, eu vim direto para a televisão e resolvi exercitar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos todos de gastronomia, né? E por essa razão passei. Olha, eu estou contando uma história para vocês real. Como o nosso programa o nosso programa é ao vivo, não tem nenhum subterfúgio com relação à sua montagem, né? Eu quero dizer que nós estamos realmente, eu estou contando essa história em tempo real e vou dizer para vocês que em tempo real passei pelo Assum, né? E peguei os ingredientes necessários para fazer o que eu me propus agora a realizar durante o programa. Nada vai ser de improviso, porque os elementos todos que necessitam. Então eu aproveito para facilitar, para não ter fogão, para ter um programa leve e a gente fazer um prato que todos vocês conhecem e que muitas vezes têm dificuldade de entender a facilidade dele.
eu resolvi fazer um kebinai. Kebinai é um quibe cru. Kebinai é em árabe kebinai, né? E o quibe, como é aqui, quibe cru, né? As pessoas, a resistência aqui no Brasil, de muitas pessoas com relação à carne crua, ela vem cada vez mais sendo superada. Nós temos aí sushi hoje, temos os peixes todos, o tartar, que já fizemos aqui no programa algumas vezes, né? E temos também o quibe cru, que é uma comida, o kepi cru, que é uma kepnai, que é uma comida essencialmente da culinária árabe. O Oriente Médio pratica. No Líbano, que é a origem dos meus ancestrais, ela é tratada como iguaria e é feita com muito carinho. Tem alguns detalhes. O quibe é uma das coisas mais simples. O quibe cru é uma das coisas mais simples para se tratar com relação à sua formação. Tanto que ele é feito rapidamente. Ele só precisa ter o seguinte: ele tem que ser feito na hora para ser comido de imediato. Ele não pode ser guardado. Se guardar de um dia para o outro, é melhor fritar, colocar no forno, fazer algum bolinho, alguma coisa, porque o quibe cru, ele é para ser feito dentro de 1, 2 horas, no momento em que ele é elaborado. Aliás, os bons restaurantes árabes têm o mise en place pronto e fazem a sua elaboração na hora. Como eu disse para vocês nesse programa, no começo do programa, nós estamos hoje fazendo no afogadilho do horário, dentro desse imprevisto acontecido, que no final vai nos dar um bom resultado, né? Só temos então o quibe cru. Eu vou depois fazer um outro aperitivozinho aqui para a gente tomar com uma cervejinha, ou com uísque ou com vinho, mas na segunda etapa do programa. O quibe cru tem uma situação, hoje não tem, só para vocês. Hoje não temos entrevistado, não tem história. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para dizer assim, o mundo vai cair, não caiu, não sei o quê, a televisão está firme, não tem problema, as imagens estão aqui, né? A equipe está toda reunida e nós temos certeza que vocês não ficarão a descoberto, né? As goteiras não tem neste nosso estúdio aqui, elas não chegaram ainda, as colunas são fortes e nós estamos muito bem, né? Bom, minha gente, o quibe cru, só para vocês terem uma ideia nesse primeiro momento, né? Antes de encerrarmos o primeiro bloco, né? Que eu dei toda essa explicação como se estivesse entrevistando. Quem sou eu? Nilton Calil, um curioso e apaixonado pela gastronomia de Porto Alegre, né? Evoluí nesses últimos 30 anos com os meus amigos, com os grandes chefes que apareceram, com os chefes que estão iniciando, com outros tantos que estão fazendo a sua atividade hoje nessa área, e evoluir com gosto pessoal, né? E este gosto me fez vir a esta bancada para, neste momento, nesta véspera de feriado, né, nós fazermos um quibe cru. Bom, os ingredientes do quibe cru, eu só vou dizer, são pouquíssimos. Carne, né? Depois nós vamos falar dessa carne, como é que pode ser feito. Carne, trigo moído, né? Sal, cebola, hortelã e azeite. Só, nada mais. Eu trouxe para vocês aqui uma cabeça de alho para dizer assim: jamais usem alho com quibe, jamais, né? Pode depois temperar um pouquinho com limão se quiser e se for o gosto do freguês. Bom, de qualquer maneira, contando essas histórias rapidamente, né, tentando aliviar a tensão da chegada do programa em cima do laço, né, pensando, eu estava com o nosso convidado de hoje, já tinha até a programação, tinha perguntas, tinha tudo. Vocês imaginem, em 10 minutos ter que organizar esse mise en place rapidamente para apresentar para vocês esse quibe cru. E vocês vão se surpreender com a facilidade que se faz essa receita. Nós vamos voltar no próximo bloco com Nilton Calil em quibe cru. Pessoal, estamos voltando para esse bloco do nosso Gourmet na TV de dia 14 de novembro, véspera da proclamação da República, a iminência de um grande feriadão pelo país, né? Nós, amanhã e sexta-feira, estaremos presentes, continuando com esse esforço de manter a RDC ativa,
presente e nos lares de vocês, né? Bom, e o pessoal aqui gostou muito do Nilton Calil em quibe cru, né? Então, eu na verdade, né, expliquei para vocês os ingredientes do quebinai, né? Eu vou repetir: carne moída, trigo moído, né? Sal, hortelã, cebola e olvidei um produto que é barra. Este barra nada mais é aquele negócio que vocês veem no supermercado, vem isso, pimenta síria, né? Este é o nosso tempero único, barra. Esse barra é o seguinte: tem o curry, tem diversas misturas. O barra, na verdade, que é a pimenta síria, né? O barra é a tradução. Ele é feito basicamente com pimenta jamaica e canela. Há misturas, as diversas misturas. Vocês encontram no supermercado, pode olhar os ingredientes. Ali nós temos assim: cominho, pimenta do reino, até orégano já vi, né? Tomilho já vi, mas basicamente é canela moída e pimenta jamaica. Na mistura, um pouco mais de pimenta jamaica que canela. Isso dá um gosto todo especial na hora de misturar com quibe cru. Vamos começar esse negócio aqui, porque só conversa não vai. Vamos dizer que eu estou enrolando. Então, eu vou começar limpando uma cebola. E detalhe: para cada quilo de carne, tá, nós não podemos ter exagero de nada. A cebola é só o detalhe, né, para efeito de dar o gosto depois. Antes de tudo, lavem as mãos, porque nós temos que misturar a carne, pegar o trigo, tudo com mão limpa, naturalmente, mas antes disso, por favor, lavem as mãos. Aliás, o que eu já fiz. Vocês não viram, também vocês não precisam ver tudo, né? Eu juro para vocês que no intervalo eu lavei as mãos com todo carinho, até com álcool. Não é verdade, pessoal? Então, para a quantidade, vamos dizer assim, para 400 gramas de carne, tá? Nós vamos utilizar uma cebola. Essa aqui é uma cebola grande, mas vamos usar uma cebola média nesta proporção aqui que vocês estão vendo nas minhas mãos, tá? Vamos limpá-la. Descartar. Vejam, não mais do que isso, até é demais para essa quantidade, mas nós vamos e temos que aplicar. Eu sugiro, para quem tem alguma restrição, que queira um quibe mais macio, que essa cebola ela pode ser inclusive moída no processador. Eu estou cortando, como vocês estão vendo aqui, em pedaços, em cubinhos bem pequenos, né, que praticamente vai desaparecer na carne. Você não se preocupe com isso. Esse mise en place aqui do quibe tem que ser feito, né, porque vocês vão ver na sequência da elaboração do prato, né, de que maneira nós vamos colocar lá na carne. E esse talvez seja um dos segredos que muitas vezes quem não tem o hábito do quibe cru não sabe. É a forma e é o momento de misturar a cebola e a hortelã com a carne e o trigo. São os momentos distintos da elaboração deste prato da culinária libanesa que vocês estão aqui vivenciando nesta quarta-feira de primavera gloriosa e com a presença de vocês. Bom, com esta cebola nós vamos cortar também algumas folhas de hortelã, que elas vão fazer os dois, hortelã e cebola, vão fazer parte do tempero básico e bem natural do quibe. Só não posso agradar hoje são os nossos espectadoras e as espectadoras que têm a comida vegetariana como pressão. Mas eu garanto para vocês
que estas folhas de hortelã aqui estão fazendo um perfume bárbaro aqui no nosso estúdio. Então, nós vamos picar essa cebola, essa hortelã, na forma como vocês estão vendo, ao vivo, a cores, na RDC TV, no programa Gourmet na TV, uma improvisada receita, uma improvisada edição de receita árabe, ou seja, quibe cru. Bom, esse vocês podem colocar junto com a hortelã, junto com a cebola, a hortelã essa picada. Coloquei umas 10, cortei mais ou menos, piquei umas 10 folhas de hortelã bonitas, inclusive. Essa é uma época boa, que elas estão viçosas, tá? E vamos passar agora para a elaboração propriamente dita da nossa iguaria árabe. O quibe é muito bom no final de tarde, no começo de refeição, ele ser disposto no prato e se comer com um acompanhamento, um azeitinho de qualidade, comprado no nosso Assum, da Espanha, seguramente, né? E nós vamos desse jeito tratando a nossa iguaria de hoje. Como eu disse, eu recomendo que nós façamos esse quibe cru como numa happy hour. Uma cervejinha, um vinhozinho, um espumantezinho da Serra Gaúcha, sempre vem bem. Bom, para começar a elaboração do prato, tem duas coisas. Munam-se de água gelada, pode inclusive colocar cubos de gelo nessa água. Eu já coloquei gelo, ela está bem gelada. Para quê? Para quando vocês começarem a misturar a carne com o trigo, molharem a mão na água e passarem na carne e no trigo, na sua mistura, porque ele vai dar consistência de maciez e uma cor diferenciada no seu quibe, tá? Bom, o quibe, o trigo, é trigo moído. No supermercado vocês encontram trigo industrializado de boa qualidade. Aqui nós temos algumas marcas nossas que fazem o trigo moído, está escrito quibe, trigo para quibe. Esse trigo se faz tabule também, que todos os dias é o mesmo trigo para se fazer o tabule, que é aquela salada árabe que vocês encontram nos restaurantes, nos buffets, que um dia nós vamos fazer por aqui. Bom, esse trigo, né, é que nem a farinha de trigo. Nós temos assim, quando eu faço em casa, eu sempre tenho um trigo libanês, né? Tenho sempre um trigo libanês para efeito de dar melhor consistência ao quibe. Mas nós vamos, hoje o nosso quibe, não vamos inventar, tá? Esse quibe ele tem que ser hidratado uns 10, 15 minutos para ficar em condições. Nós vamos encerrar esse bloco. Quando eu mostrei o trigo já hidratado, vocês têm que cobrir o trigo com água e deixar ele hidratando. Vamos dar mais um tempinho para ele no intervalo e vamos começar daí o quibe cru em seguida, tá? Em seguida nós vamos voltar. Ai, sinceramente, pessoal, esse quibe que nós estamos fazendo aqui agora, nós vamos fazer ele rapidamente agora. Ele merecia também aquela bebida árabe, arak, né, que é um anis, que é agradabilíssimo. Eu recordo o meu pai, com aquele pessoal com mise en place, o mesé árabe na mesa, vários pratos, inclusive quibe, eles ficavam horas tomando aquilo ali. Como era bom, eu acho. Como a gente tinha tempo, como eles tinham tempo naquela época. Bom, vamos no nosso quibe, para não perder o fio da meada. Eu hidratei o trigo, trigo moído, trigo para quibe vocês encontram lá no supermercado, tá? Aliás, no assunto tem bastante lá que eu comprei lá. Um dia eu vou ter moleza do Antônio, né? Comprei para não ter problema, tá? Esse trigo hidratado durante uns 15 minutos no mínimo, tá? Vocês quando forem pegar o trigo, ele vai estar úmido, vocês apertem o trigo desta maneira, mão limpa, gente, até por essa razão. Nunca usem luva para fazer esse prato, por favor, tá? Por isso a limpeza das mãos, eu lavei de novo no intervalo, né? Olha, você seca esse trigo, misturem com a carne, na proporção de
para fazer o quibe cru, vocês façam sempre na proporção de... Eu faço na metade de trigo, 100 de carne, 50 de trigo. Tem gente que gosta mais um pouco de trigo. Se vocês forem fazer este prato no forno, né, vocês usem um pouco mais de trigo. Então, eu estou colocando umas 4 mãos apertadas de trigo. Vocês sequem o trigo bem, tá? Quanto mais seco, melhor. E nós vamos fazer a mistura, a primeira mistura, e vocês vão entender por quê. A primeira mistura do nosso quibe nai, o quibe cru. Eu estou misturando aqui, vocês vejam que é pura mão. Ó. E vocês molhem as mãos eventualmente, como eu estou molhando na água gelada que eu falei para vocês. Isso aqui vai dar uma textura diferenciada no seu quibe, né? E vai dar, além da textura diferenciada, ele vai dar uma cor maravilhosa na sua complementação, tá? Bom, vocês misturem bem, sem medo, para não ficar partes de trigo. Eu separei um pouquinho de trigo aqui, que eu achei que tinha um pouco demais, mas não. Ó, mão gelada, trigo. Vejam que simplicidade dessa receita. Agora, né, nós vamos fazer dois procedimentos com outros 2 elementos. Vejam, a carne está aqui, o trigo moído, né? O trigo está moído, a carne moída e o trigo. Outra coisa, vocês podem fazer esse quibe cru também com cordeiro, né? A carne de cordeiro, vocês pegam o pernil do cordeiro, mas ele tem que ser limpo, aqueles nervos mais fortes do pernil do cordeiro, fica uma textura diferente e um gosto especial. Eu tenho amigos do Danilo Anes, que está nos ouvindo, né, que é um gourmet da mais alta qualidade. Aliás, o filho dele, o Dudu, já esteve aqui 2 vezes, né, chefe de cozinha da melhor, também de alta estirpe, né, e o Dudu, o Danilo adora esse quibe quibe cru de cordeiro. Um dia eu vou trazer o Danilo aqui para ele cozinhar, ele é muito tímido, aquele velho sem vergonha, né? Mas não tem nada. Bom, agora, né, nós vamos colocar sal na proporção de cada um, vamos ter que provar 2 vezes esse sal. E o barra, a pimenta que eu falei para vocês, canela e jamaica, pode colocar também nessa pimenta de canela. É bom comprar pronta ou preparar. Eu quando tive um rápido durante 3 anos, eu tive um restaurante chamado Caftas e eu trazia todos os meus ingredientes do Líbano via São Paulo, né? Era um quibe diferenciado até no barra, até na pimenta síria. Mas as que tem aqui industrializadas aqui no nosso meio são de boa qualidade. Bom, com essa mistura da carne e do sal, nós vamos já começar um pouco de azeite, né? Para dar gosto. Não se assustem, azeite sempre... Azeite de oliva, claro, por favor, e de boa qualidade. Veja que beleza está ficando essa mistura do trigo. Misturem bem o sal e o barra e a pimenta síria, tá? E depois de proceder desta maneira, né, eu queria que a gente tem que sempre dar uma provada para sentir a textura. Olha, nós estamos praticamente no tempo certo do nosso quibe, praticamente, porque neste ponto, ó, barbaridade. Agora, por que eu fiz referência expressa à questão da cebola e da hortelã? A cebola e a hortelã, elas têm bem picadas, podem até moer, né? Mas tem um detalhe, ela só é colocada após a mistura que nós fizemos, a primeira parte da mistura, o trigo e a carne, né? Quando a gente vai fazer com um pedaço de carne, a gente moe a carne, pega 2 vezes,
pega o trigo, mistura na carne e moe junto, né? Para depois a gente começar a temperar como eu fiz aqui agora. E a cebola e a hortelã, tem um detalhe, sempre afinal. Por quê? Para que não escureça a carne, não queime o trigo e ela vai entrar no seu ponto ideal. Então agora, né, nós vamos colocar a hortelã e a cebola naturais, sem nenhuma frescura, dentro da nossa mistura para completar o nosso trigo. E com isso, fazer um pouquinho mais de azeite, que ninguém é de ferro e todo mundo quer qualidade. Não se assustem, é assim que vocês vão comer um trigo de respeito. E vocês sigam a minha intuição de origem libanesa. Podem comer sem medo um trigo feito exatamente da forma como nós procedemos. Eu gostaria que essa cebola tivesse um pouquinho mais picada, ou talvez até processada para desaparecer durante o trigo, que fica sempre mais agradável para quem não tem algum problema. Mas quem come bife tartar, bife e essas comidas cruas, o quibe cru, ele complementa toda o seu gosto desta maneira. Bom, olha, eu vou provar, vou achar que uma misturinha a mais com um pouquinho de água vai dar para ele uma cor mais agradável, né? Uma maciez mais intensa, né? E o povo vai pro abraço. Bom, gente, este é um quibe cru, tá? É um quibe cru quase pronto. Vamos para a frescura agora. Vamos ver se até o final do bloco a gente consegue pelo menos fazer colocá-lo no prato. Hoje eu não sei se vai ter fila aqui no canal de televisão, mas garanto que o gato vai ser né, que vai chegar no pedaço, né? Então nós vamos preparar aqui um prato tradicional de quibe. Eu tô partindo para deixar vocês com vontade de irem para a cozinha em 15 minutos, 20 minutos, tendo uma carne moída de boa. A carne que eu não falei, a carne é patinho, por favor. Use o patinho que tem menos fibras. Passem 2 vezes no moedor, peço para o açougueiro fazer isso, né? Ele vai ficar bem melhor que não pode ser carne gordurosa, né? O alcatra pode ser feito mais macio, mas o patinho é a carne conveniente para esse momento, tá? Nós vamos decorar isso com umas hortelãs. Carne de patinho. A carne congelada não é conveniente. O ideal é uma carne resfriada, porque ela tem ela é um problema da textura, tá? Para efeito deste prato aqui. Agora, de qualquer maneira, se a casa oferece, pode ser, não tem problema, não vai ofender muito. Se ela for descongelada em condições, né? Senão ela fica sem gosto e vai ficar esmaecido o quibe. Bom, eu vou trazer aqui pro nosso quibe mais 3 minutos. Eu estou terminando aqui uma decoração para esse prato, para a gente poder no último bloco ter um gosto de fazer uma outra invençãozinha árabe aqui, tá? Bom, um azeite em condições de dar cor ao nosso quibe, né? Sem problema, sem medo. E recomendo que este prato seja comido com pão pita, porque é essencial um pãozinho sempre cai bem nessa. Vocês vejam aqui, ó, o pão e o quibe nai. Eu vou fazer um outro prato aqui para o pessoal da televisão não reclamar,
né? Pra gente ficar, não perder o freguês, hein? Carvão, o que tu achaste, tá bom? Hein? O que tu acha? Vai dar certo isso aqui? Tá dando, né? Hein? Bom, esse é um outro... O gato já tá pedindo? O gato tá miando, né? Já senti que vem... Já senti que a véspera do feriado vai ser bem, né? Bem miado, né? Né? Vamos lá. Bom, gente, terminando esse bloco com o Gourmet na TV, eu vou recordar que o quibe cru é feito com patinho, carne de preferência com patinho se for gado, ou então uma carne de cordeiro pernil. Nós temos um pão pita para comer. Com essa carne nós vamos usar trigo moído, hortelã, cebola, pimenta síria e sal, além do azeite. Este é o quibe que nós fizemos nesses 3 blocos. Nós voltamos em seguida para o encerramento do programa. Voltamos, olha essa imagem do último bloco do Gourmet da TV, no dia de hoje, no 14 de novembro. Nós fizemos durante o programa, além de toda essa história que eu contei, nós fizemos um quebinai. Quebinai, que é o quibe cru. Né? O Carvão aqui durante o intervalo já se atracou, né? Achou que está muito bom, nunca tinha comido. Disse que, pô, como é bom carne crua, não imaginava. Eu, em homenagem à nossa equipe toda aqui concentrada, vou tomar um cálice de vinho. A Jane vai dirigindo, não vai ter problema nenhum na freeway, né? Saúde. Sempre na tradição de que no programa não se encerra um brinde. Nós temos que, durante o programa, fazer essa prerrogativa. Eu vou fazer vou trazer uma outra sugestão de aperitivo junto com esse quebinai. Eu trouxe para vocês aqui o zátar, né? O zátar é uma especialidade árabe, é uma mistura, né? Em que tem a semente de gergelim com algumas ervas, né? Até orégano, ervas que se encontram no Mediterrâneo lá, ervas como orégano, tomilho, assim por diante. Então, as zátaras de diversas espécies, né? E esse zátar, ele pode ser, eu, por exemplo, em casa, eu faço pequenos esfirras abertas, né? Massa de esfirra, e geralmente vocês raciocinam a esfirra fechada, com a esfirra aberta, que parece uma mini pizza, e com ela coloco o zátar em cima e vai ao forno rapidamente para fazer um aperitivo. Há pouco eu falei para uma cerveja, é um negócio muito agradável. O zátar a gente utiliza, né? Eu vou demonstrar para vocês. Está aqui o pó do zátar e vou fazer. Também hoje no supermercado, vocês encontram em alguns supermercados o zátar já preparado, né? E como é esse, tá? Vocês coloquem o azeite, misturem com o azeite, ó. Eu tive a liberdade no intervalo colocar no forno umas fatias de... Como não tinha tempo de fazer olha a cor do zátar, como fica bonita na televisão. Como eu não tinha tempo de fazer a massa, eu fico com a massa, com o pão pita, que está aqui ao lado do forno, eu coloquei alguns pedacinhos no forno, eles já estão prontos. Ele rapidamente está pronto e vocês podem desenvolver colocar o zátar exatamente dentro do pão, né? Fazer não um sanduíche, fazer espalhar o zátar no pão, e tomar simplesmente dessa maneira, ou individualizado. Eu estou fazendo torrado para vocês entenderem, tá? Para ficar agradável. Bom, ou então ele simplesmente assim, ao colocar no prato para ser, né? Ou então o pão natural,
Então está aqui o pão pita, que nós cortamos uma fatia, um pequeno triângulo, né? E aproveitamos o mesmo za'atar para colocar da mesma forma no pão, ó, como eu estou fazendo aqui. Sempre diluam esse tempero no azeite de qualidade. Não usem óleo, por favor, óleo de cozinha, essa coisa toda. Usem o za'atar para efeito com ele diluído no azeite, que lhe dá qualidade. Bom. Vejam bem. Bom, aqui, essa é a sugestão. Para tomar, ótimo, um vinhozinho. Tudo de bom. Tudo de bom. Vejam bem. Então, estou preparando aqui, como a Lu aqui da televisão está de aniversário hoje, de repente ela faz um biquinho de aperitivo na nossa sugestão de happy hour. Pão pita com za'atar. Ó, pão pita com za'atar. O que vocês acham? Eu até vou provar, né? Até vou provar para ver se ficou bom isso, porque a gente muitas vezes não acredita naquilo que a gente faz, né? Bom, minha gente, nós estamos aqui nesta reta final do nosso programa de quarta-feira do Gourmet na TV. Eu contei no começo no primeiro bloco eu falei toda a nossa rapidez em elaborar o programa e a receita que nós fizemos hoje de quibe cru, que é a mais conhecida receita árabe, e muitas vezes tida como de muita dificuldade, mas na verdade ela de muita dificuldade, nós vimos que ela é de muita simplicidade. Tem outra receita que eu gostaria de ter feito hoje, mas não dava tempo, porque o programa sempre é ao vivo, né? Seria o do hummus tahini. O hummus tahini é aquele creme branco que também é de muita simplicidade. E aquilo se faz com somente grão de bico, com gotas de limão, um pouquinho de alho e o caldo do grão de bico, porque ele foi cozinhado. Só isso. É um negócio tão simples que a gente pode fazer. Hoje em dia, a gastronomia e os chefes de cozinha estão usando aquele hummus, aquele pasta de grão de bico que a gente chama aqui no Brasil, em diversas receitas. Eu recomendo, um dia eu vou trazer aqui talvez na semana que vem, que é o dia que eu for cozinhar, se vocês aguentarem, mandarem alguma correspondência, alguma coisa para a televisão, dizendo assim, olha aqui, ó, faz um outro, cozinha também um pouco mais, nos apresenta outra coisa, faz uma comida árabe ou uma grega, italiana ou chinesa, eu tô aqui, né? Além de receber para os nossos convidados e tentar desenvolver a gastronomia como nós temos tentado fazer aqui no nosso programa, também cozinhar é muito bom. Se pedirem, eu tô dentro, hein? Eu tô dentro. Pessoal, hoje, como nós tínhamos um time do programa diferente, eu resolvi fazer isto para vocês. E espero espero que a espada do Deodoro amanhã seja devidamente comemorada com uma vitória às 9 horas do Internacional, precedida de algum sucesso do co-irmão. Até amanhã e um bom feriado para todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.